Acho que agora foi. Isso. Ok? Tá tudo. Muito bem. Na semana passada nós falamos sobre personalidades, não é isso? Para quem isso foi uma novidade? Esse tipo de conhecimento, esse tipo de visão, de perspectiva sobre essa questão, esse mundo, né? Esse mundo tão novo, embora complexo, da condição humana. Para quem isso foi uma novidade? Para ninguém, né? Para mim foi. Para você foi. Porque as pessoas, elas têm, trabalham, elas têm uma visão sempre mitológica dessa questão do inconsciente, dessas manifestações, dessas energias, dessas coisas que estão conosco, não é isso? Dessas lutas internas, que aliás é o tema de hoje. Hoje nós vamos falar sobre mecanismos compensatórios. O que são esses mecanismos compensatórios? Nós vamos entender já. Por que a gente trabalha com determinado... Qual o entendimento que vocês têm da palavra paixão? Vou escrever aqui, quero ouvir de vocês. Paixão. Ilusão, que mais? Ixi, está apagado aqui. Obrigado. O que é a paixão, gente? Ilusão. Ilusão. Mas, gente, tudo é ilusão. Peraí, ilusão é uma palavra muito elástica. Ela tem uma curva semântica gigantesca. É uma coisa passageira. Passageira. Não, ninguém chegou ainda. O que é a paixão? Impulso. É uma entrega, né, Paulo? Uma entrega. Que às vezes até desequilibrada, quando não. Intensidade. Ela chegou perto. Acho que é isso mesmo. Matou. A paixão, gente, veja só. Eu gosto de comer, certo? Eu gosto de comer. Até aí tudo bem. Agora, se eu gostar muito de comer, se comer for uma coisa que me dá, é muito importante para mim, é muito relevante, se comer é alguma coisa que a minha vida, ela se articula em torno de uma mesa, de um prato, dos prazeres da comida. Aí o que é? Esse gostar já é uma paixão, porque existe uma intensidade exagerada numa determinada coisa. Eu gosto muito da série. Certo? Agora, se eu gostar muito da série a ponto de ficar pensando nela 24 horas por dia... É loucura. Assim tem que ser. Me internem, pelo amor de Deus. Significa que eu estou apaixonado. Entendeu? Então, tudo aquilo que a gente coloca intensidade, significa que existe o que? Uma paixão. Então, a paixão é nada mais, nada menos do que isso. É colocar uma carga exagerada numa determinada coisa. Eu gosto de escrever. Eu escrevo lá meus artigos. Agora, se eu gostar muito de escrever 24 horas por dia, artigo, livro, isso, aquilo, outro, e leio, existe um componente aí a mais. Existe uma carga afetiva no que eu falo, faço, que eu chamo de paixão. Tudo aquilo que a gente tem de forma exagerada no nosso ser, isso significa paixão. Então vejam só, o que isso denuncia? Parem para pensar, por que uma determinada pessoa gosta de carro e outra pessoa é apaixonada por carro? Por que uma pessoa é apaixonada pela religião, a ponto de não deixar de querer ser padre, querer renunciar a tudo, querer entrar num mosteiro, querer viver uma vida no celibato, renunciar a tudo em função daquilo?
Uma coisa, uma paixão. Ah, vamos chamar isso de vocação. Não, é paixão. Eu vou explicar. Hã? Não é fanatismo, tô vendo. O fanatismo é uma paixão. O fanatismo não. Aquelas pessoas fanáticas são pessoas apaixonadas por Allah, a ponto de colocar por Allah. E eles também pensam que eles vão encontrar um monte de virgem do outro lado. Coitados, né? É um descontrole emocional? Claro, é exatamente isso. A paixão é um exagero. Buda, ele falava do caminho do meio. O caminho do meio é aquele caminho que a gente tem que seguir. Você entendeu? Eu gosto de comer, gosto. Eu gosto de beber, gosto. Eu gosto de religião, gosto. Eu gosto de televisão, gosto, tal. Agora não, se eu for apaixonado por comida, apaixonado por televisão, apaixonado por isso, alguma coisa está errada. Então, o que as paixões estão denunciando? Elas estão denunciando que esse personagem é apaixonado por determinada coisa, com um comportamento apaixonado por uma determinada coisa, na realidade ele expressa uma força contrária dentro dele. É isso que nós aprendemos nos trabalhos de psicometria. É um mecanismo compensatório. Há pessoas, gente, que são apaixonadas, são loucas para trabalhar. Elas trabalham, acordam de manhã trabalhando, não para de trabalhar, e pega no pesado, e pega aqui, e final de semana não sabe ficar parado. Trabalha igual um louco, mas não para conversar, não para nada. É 24 horas por dia trabalhando. Elas são apaixonadas por aquilo. Você entendeu? Olha o Vida apontando para você aí, ó. Não é. Se você coloca essa pessoa e faz uma regressão, vocês vão encontrar o quê? Vocês vão encontrar um personagem dentro dela com um comportamento absolutamente contrário. Às vezes uma pessoa que trabalha demais, eu estou dando exemplo do trabalho, uma pessoa que trabalha demais exageradamente e é apaixonada por aquilo, louco, não consegue fazer outra coisa que não seja trabalhar, é porque vivia uma vida do mais extremo ócio, na mais extrema falta de produtividade, não aproveitou de forma nenhuma a oportunidade de ter vindo à Terra, de ter encarnado, de ter construído, de ter produzido. Não, ela viveu uma vida, sabe, no dolce far niente, sabe, no doce, é doce não fazer nada. Ela viveu isso. E o que aconteceu? Desencarnou, aí vem todo um processo de dores morais que são muito piores do que as dores físicas, que se resume em remorso, arrependimento, em uma série de coisas, de ter olhado para trás e de ter percebido que não fez nada, que não aprendeu nada, que não desenvolveu nada, porque sem trabalho você não aprende, não desenvolve, você não cresce, você não faz nada. Você é inútil. Se você não produzir, então o que acontece? A pessoa passa por um limbo de sofrimento, de angústia, de dores morais, de arrependimento. Aí quando ela é resgatada lá, fala, agora vamos programar uma outra encarnação para você. Vamos, pelo amor de Deus, eu quero chegar trabalhando lá. Eu quero trabalhar igual um louco. Trabalhar pelas 2 encarnações. É desse jeito. Aí a pessoa chega com aquela paixão. Percebe o que é paixão? Esse é só um exemplo. O sujeito passa a vida como um criminoso, por exemplo. Uma pessoa fora da lei. Uma pessoa que não quer trabalhar, só quer levar vantagem, só quer saber de roubar, de passar a perna nos outros, disso, daquilo outro. Ok? Muito bem. O sujeito desencarna numa situação horrível. Vem as dores morais, vem o remorso, vem a culpa, vem o arrependimento, vem uma série de coisas. A pessoa sofre e tem que lidar com todo aquele arrependimento, com toda aquela angústia. O que ela faz? Não, eu quero fazer o contrário. Eu quero a oportunidade de voltar e trabalhar dentro de mim noções de uma disciplina, de uma ordem, de uma regra, de respeitar a lei, de respeitar isso. O que acontece? Ele pega e vem para cá numa outra função. Aí ele vem como policial, que é o oposto.
Aí você fala, pô, todo policial é bandido? Foi bandido em encarnação na passada? A maioria foi. E você sabe por que isso? Desculpe se tem um policial aqui. Porque dentro deles existe, eles têm uma paixão por aquela coisa, e dentro deles existe um criminoso. Porque não é raro a gente ver policiais se corrompendo, policiais, sabe, dando aso a todas as inclinações contrárias que ele traz dentro de si. Não é isso? Então a vida ela se articula dessa forma. Você vai criando dentro de você, está aqui, ó. Você está aqui hoje. Vou fazer uma gravatinha aqui. Eu parece que para desenhar, gente, sou horrível. Onde que eu pegar? Ó, eu estou um personagem aqui hoje. Aqui, esse é o que eu sou hoje. Mas eu já fui um bandido, um criminoso, sabe? Então tem aqui um criminoso, tá, beleza. E também já fui um policial. A vida continua, não parei aí, viu, gente? Hoje eu sou outra coisa. Hoje eu sou empresário e tal, fazendo outra coisa, não tem nada a ver. Mas eu já passei pela experiência do bandido, do policial, já passei. Quando eu estou diante de uma situação qualquer, onde eu tenho que tomar uma decisão, essas duas instâncias estão aqui. Por que eu tive que vir como policial? Porque senão só teria o bandido para me orientar. Percebe isso? Então eu continuaria bandido. Não, mais uma vez que eu desenvolvi o policial, quando o bandido falar, o policial vem e fala o contrário. Vocês já viram aquele desenho do Pica-Pau? Que tem um anjinho aqui do lado e um diabinho do outro? E ele está lá ouvindo, o diabo fala um negócio, tal, ele ouve o diabo, daqui a pouco o anjinho fala outro e tal. Não, ele fica ouvindo assim, né? Eu não sei nem como é que termina essa história, se ele dá mais ouvido para o diabo ou para o anjo. Mas é mais ou menos isso que acontece com a gente. Nós temos no nosso campo psíquico essas forças. Essas forças que representam experiências que nós já tivemos em vidas passadas, experiências. Eu digo experiências, viu, gente? A gente confunde muito personalidade, a gente confunde muito esses conteúdos psíquicos com o próprio espírito. O espírito não. O espírito é outra coisa. A gente vai começar a falar sobre isso. Então você está diante de uma situação em que você precisa tomar uma decisão. Vamos supor que hoje eu sou o rei. Certo? Eu sou o rei. E num determinado vilarejo lá, eles pararam de pagar imposto. Ok? O que vai acontecer? Os meus conselheiros vão ficar ao meu redor. Um vai dizer, olha, você tem que ir lá, você tem que dar uma lição neles, você precisa matar, para que os outros vilarejos não façam o mesmo e paguem o imposto certinho. Então você tem que ir lá, tem que pegar os líderes lá, tem que enforcá-los, decapitá-los e não sei o que, criar alguma coisa. Aí, isso é um conselheiro dizendo, aí vem outro conselheiro e fala, não, é melhor você ir, ser diplomático, ouvir as queixas dele, ver o que eles têm a dizer, tentar de uma forma amigável e tal. Então ele está assim, diante disso. A decisão é dele. Se ele vai ouvir aquele que está pedindo para ele ser agressivo, para ele ser violento, ou se ele vai ouvir aquele que está dizendo para ele ser pacífico e diplomático, depende dele. A escolha é dele. Assim é a vida da gente. A gente está sempre diante de uma série de forças e de conflitos. Não sei se eu faço isso ou se eu faço aquilo. Dentro da gente existem forças nos induzindo a fazer uma determinada coisa. Você tem vários tipos de complexos dentro de você. Estão todos ali. Complexo dizendo para você fazer uma determinada coisa, outro complexo dizendo para dizer, é você que escolhe. É você que está aqui agora gerenciando essa vida. Veja só, gente. É importante que a gente entenda o seguinte. Tudo que a gente viveu, como já disse isso em outras aulas, está vivo aqui e agora. Porque o passado realmente é uma ilusão.
Pode sentar, fica à vontade. Se o que a gente viveu parasse de acontecer ou deixasse de existir, né, a gente não sofreria influência do que viveu. Se a gente sofre influência é porque essas coisas estão vibrando, existindo e em diálogo constante conosco. Ah, mas eu sofri abuso quando eu era criança. Eu era criança, sofri abuso e tal. Mas você pode ter 50, 60, 70 anos, a criança continua presente dentro de você, influenciando cada decisão tua. No medo que você tem de se relacionar com o outro, no medo que você tem de estar num determinado lugar, de estar diante de uma determinada situação. Ela está o tempo todo te envolvendo com aqueles medos, enfim, com as informações. Ela está viva dentro de você. Então tudo que a gente vive continua vivo. Qual é o objetivo nosso? O objetivo nosso é nos tornarmos maestros do nosso próprio ser, dessa própria orquestra. Imagina o maestro, está aqui o maestro, tá lá, com a batuta lá. Mas aqui está toda uma orquestra, tá? Tem um que está tocando tumba, outro está tocando, o que mais? Violino, outro está tocando o bumbo, outro está tocando tímpanos, outro está tocando oboé, outro está tocando saxofone, outro está tocando... Não importa. Tudo isso aqui é um ser só. Nosso papel é o papel de maestro. Existe um self, né? A psicossíntese explica isso, o Roberto Assagioli, ele é maravilhoso, ele explica isso. Existe um maestro que vamos chamar do nosso self, né? O nosso self, ele é o maestro, é ele que determina exatamente como cada um desses músicos aqui vai ter que estar afinado, como é que esse instrumento vai ter que estar afinado, qual é a parte que cada um vai ter que executar. Porque se os instrumentos estiverem desafinados, se cada um estiver fazendo uma determinada coisa que está fora do contexto, que está completamente em desarmonia com a obra, com aquilo que foi escrito, a coisa não vai funcionar. Nós vamos ter uma barulheira dentro do nosso ser que não vai ter nada que lembre de perto a música, uma obra, não é isso? Nós vamos ter um monte de instrumento desafinado, é mais ou menos assim que a gente vive a vida. Uma vida sem regência. Uma vida onde não existe afinação, não existe, eu vou deixar você falar, não existe afinação, não existe nenhum tipo de harmonia. Nosso trabalho o que é? É eliminar esses músicos? Não. É ter regência sobre eles. É ter regência sobre essas forças que existem dentro da gente. Percebe isso? Pode falar. Eu ia perguntar assim, um esquizofrênico, por exemplo, quando ele surta, são essas personalidades que ele se desequilibra. Na verdade, minha querida, todos nós, em menor ou maior grau, somos esquizofrênicos. Não, mas quando ele é bem... Não, no maior grau é justamente isso. E uma grita mais que a outra. É um total... Vocês já viram aquele filme Ensaio de Orquestra do Fellini? Quem não viu, assistam, porque aquilo é uma obra imperdível, viu, gente? Fellini é simplesmente o maior diretor da história. Não tem nada que chegue perto a Fellini. Ele é um verdadeiro gênio, um poeta, uma coisa... O que ele fez, nada chega perto. Nada, ele não vai chegar nunca. É o Pelé do cinema. O ensaio de orquestra é mais ou menos isso. A coisa começa, tal... Os filmes deles são assim. Vai crescendo, 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 até explodir. E a coisa implode mesmo. Começa conflitos de todos os lados, conflitos entre os músicos da orquestra, um reivindica uma coisa, outro reivindica a outra, ele não quer tocar, começa a sair briga, um joga o instrumento no outro, daqui a pouco, aquilo explode. Os filmes deles são assim, a La Nave Va também, é o navio, né? O navio que levou um monte de músicos lá e começou devagar, tal, daqui a pouco briga, até o navio afundar. Os filmes deles são assim.
Os filmes deles são assim, é mais ou menos isso que acontece com a gente deixa a coisa descontrolada e vai. A orquestra vai, cada um vai fazendo uma determinada coisa, cada um vai fazendo um determinado negócio, daqui a pouco serve. Então nós temos que ter controle sobre essas forças que estão dentro da gente. De que forma, gente? Assumindo em primeira instância esse poder que nós temos sobre nós mesmos. Esse maestro, é importante que a gente entenda que ele está aqui coordenando o quê? Uma obra. Nós não estamos vivendo uma vida, ajustando essa vida para algo que nós programamos. A maioria de nós programou alguma coisa para viver aqui, não é isso? A maioria de nós, não, todos nós trazemos dentro da gente demandas internas, todos nós trazemos uma programação para a nossa existência, todos nós trazemos algo que nós queremos construir, buscar, realizar. Uns têm vocação para fazer uma determinada coisa, outros têm para outra, uns gostam da matemática, outros gostam o quê? Da arte, né? Outros gostam, enfim, cada um gosta de uma determinada coisa e vai desenvolvendo, a vida dele ele vai trilhando de acordo com aquela paixão, com aquela vocação que é uma paixão. Se é exagerada, é uma coisa compensatória. Na maioria das vezes é compensatória. Mas muitas vezes são coisas que a gente quer desenvolver também. Eu quero desenvolver a habilidade musical, então desde pequena a vida me conspira a meu favor. Aí por que a pessoa encontra as pessoas certas, os lugares certos, essa porta se abre, aquilo se realiza? Por quê? Porque aquilo já foi, de certa forma, está ajustado, faz parte do Dharma de cada um. Faz parte das necessidades e das demandas dele. Outros querem aquilo e não conseguem, tenta, mas a vida não é esse teu caminho é outro. Você tem que ir para outro lugar. Às vezes o lugar que você não quer ir é o que está funcionando. Não é isso? É o que dá certo, é que as coisas acontecem, que aquilo vai, não é isso? A pessoa quer, igual uma amiga minha, quer trabalhar, né? Quer trabalhar na contabilidade, mas gosta de fazer bolo, não é isso? Faz bem. E faz bem. Muito bem. Então a gente tem que seguir a nossa missão da alma, viu, gente? A missão da alma de cada um é uma coisa que tem que estar bem clara. Se eu gosto de fotografia, não importa se as coisas não estão dando certo, é a missão da minha alma, é o que eu gosto. Tem que batalhar e lutar e procurar um jeito de fazer com que os meus caminhos se abram e as coisas aconteçam. Tem que identificar o que tem a ver comigo, qual é a minha verdade. É isso? A gente tem que viver assim. E aí, em função disso, a gente passa a vida lidando com todos esses componentes internos aqui, com todas essas estruturas que são, de certa forma, partes do nosso ser, que em harmonia se transforma no quê? Numa coisa? Não é isso? Estando em harmonia. Agora veja só, tudo isso aqui tem um maestro, tem os músicos, certo? Mas a gente não pode se esquecer que além do maestro e dos músicos, teve o compositor. Teve aquele que compôs a obra. Percebe? Esse compositor que é a nossa essência espiritual. Esse compositor que é aquele divino em nós. É aquele que atua para dissolver todo, para ajustar, para equilibrar, para colocar de forma aspectos amorosos, transformadores na nossa existência, para que as coisas aconteçam, tenham sentido. Entendeu? Então a gente está falando o quê? Da complexidade que é o nosso ser. Perguntas? Colocações? Alguém não entendeu? Gente, às vezes a pessoa fala, aqui ninguém fala nada, né? Mas depois no particular fala, eu queria perguntar para você que eu não entendi. Nós temos que vencer a timidez, nós temos que vencer esses limites que nós mesmos nos impomos, viu, gente? Isso é orgulho.
A pessoa está cheia de dúvida aí, mas ela preza muito a imagem dela, tem muito medo da avaliação que vão fazer, tem muito medo de se expor, tem muito medo de se colocar, porque teme, você entendeu, ser mal avaliada. Não se preocupem com isso. Não se preocupem com isso. Bom, tá? Pode falar. Se somos o maestro, e cada gesto do maestro é um movimento da orquestra, a gente que controlar. Qual é esse mecanismo? Tem uma receita para controlar, para isso que vocês estão fazendo aqui é se capacitando para ter gestão sobre a própria vida. É o conhecimento, é buscar, entendeu? É aqui que vocês estão encontrando as ferramentas necessárias para transformar a vida de vocês, porque senão o que acontece com esse maestro? Esse maestro vai ter que ficar tomando Rivotril, vai ter que tomar ansiolítico, vai ter que viver de um centro de umbanda para o outro, tomando descarrego, ou tomando passe, ou procurando um psiquiatra, ou então qualquer coisa nós vamos ter que fazer com esse maestro. Vocês acham que é o caminho? O caminho é nós procurarmos desenvolver os recursos desse maestro para que ele possa gerir a própria vida, a própria existência. Que é esse o objetivo. Esse maestro ele tem que lidar com todas as informações, as reclamações, com todas as colocações de toda essa orquestra que existe dentro dele. E ali vai surgir todo tipo de informação, tipo assim, não, você é incapaz de reger, você é fraco, você é burro, você é pequeno, você não é bom o suficiente. Eles vão dizendo isso. Se você começar a acreditar no que eles dizem, como é que faz? Você perde toda a força. Pode falar. Seria o domínio da mente também? Tem a ver? Porque dominar o seu pensamento? O pensamento, gente, exatamente. A melhor forma de dominar o pensamento é tirar a importância dele. Mas eu não consigo. Consegue. Mas que jeito? Sendo espectador. A gente, diante do pensamento, nós nos colocamos como um personagem ali. E não é esse o nosso papel. O nosso papel não é ser um personagem. Você viu o Eduardo Cunha lá. O pessoal xinga ele de ladrão, não sei o que, esse ladrão está fazendo aí, sai daí ladrão, tinha que ser preso, não sei o que. Próximo. Aí o outro vai lá e fala, o Eduardo Cunha é um exemplo do que nós deveríamos ser, com esse mundo interior nosso. E ele ainda ri e aquilo não aconteceu nada. Esse tipo de resiliência, isso aí que nós temos que aplicar na nossa vida, com esses mecanismos internos nossos, entendeu? Esse tipo de resiliência, de equanimidade, nós não podemos nos abalar. E olha só que coisa curiosa, quando vocês começam a treinar dentro de vocês, prestem muita atenção nisso, quando vocês começam a treinar dentro de vocês esse enfrentamento, desqualificando, tirando importância daquilo que vocês pensam, do que o pensamento te traz, daquilo que vocês sentem, vocês começam a tirar a importância disso, do relacionamento que vocês têm com vocês mesmos, automaticamente isso vai para fora. O que as pessoas falam já também não tem importância, a avaliação que fazem de você também não tem importância, o que estão pensando, dizendo, entendeu? O que vai acontecer também não tem importância. Você entra num estado, sabe, de paz maravilhoso. Infelizmente a gente sofre porque a gente se envolve com os pensamentos. E toda vez que você se envolve com o pensamento, você está imantando o acontecimento de uma carga afetiva. Imantando do quê? De raiva, de medo, de indignação, de revolta. Então aquele evento fica vivo dentro de você, porque você deu importância para ele. Percebe? Tudo isso que você deu importância, você vai ter que tirar a importância uma hora.
Porque o que você deu importância é o que vai te incomodar. O que você deu importância é o que vai ficar vivo dentro de você. É o personagem que vai estar ali. Ele foi tão importante que a importância é a argila que você está usando para construir mais um músico para essa orquestra. E aí ele vai estar vivo e interagindo com você o tempo todo. Então nós temos que tirar a importância das coisas, sim. Paulo, eu queria entender o seguinte, essa orquestra aí são as vidas que a gente teve, os personagens que a gente viveu, é isso? Os personagens que estão vivos dentro de você, em função das experiências que você teve nessa e em outras vidas. Mas só aqueles que têm, os que sobrevivem, os que incomodam no nosso campo psíquico, os que estão vivos e os que incomodam, são aqueles que têm combustível emocional, têm carga afetiva. São aqueles que têm importância, que tiveram significado. A criança brincando de boneca na beira da cama, isso é uma coisa trivial, corriqueira, que não vai ter importância, não vai te incomodar nunca. Mas a criança que foi abusada sexualmente, passou por uma situação de incesto, passou por uma situação de constrangimento, que passou por uma situação onde ela se sentiu absolutamente constrangida ali, indefesa, e teve muito medo, ela imantou aquele acontecimento com uma carga afetiva muito forte, essa criança continua viva. Percebe? É essa que vai estar na orquestra. É com ela que você vai ter que lidar. Então são com esses elementos que nós vamos ter que ter um diálogo amoroso. Não um diálogo de culpa, de medo, entendeu? É eles que nós vamos ter que ouvir, receber aquela informação, mas saber que aquela informação não é você. Aquela informação é energia. Aquela informação é um evento que está plasmado no teu campo psíquico como uma forma, pensamento, como algo que a gente chama de personalidade, chama de complexo, mas é algo que existe dentro de você em função de uma carga afetiva, em função de informações negativas, imantadas de significado ruim. Então a gente vive assim, lidando com esses elementos do nosso campo psíquico, do nosso mundo interior, dessa forma. Quais são os objetivos da psicapometria, gente? Eu estava escrevendo alguns, para não esquecer, eu vou lendo e vou falando. Muito bem, o primeiro deles, o que importa é ser o que é, não o que você foi e nem o vir a ser. O objetivo nosso, o nosso esforço, o nosso trabalho, a busca que a gente tem que ter em mente é encontrarmos o que nós realmente somos, não o que nós fomos, nem o que a gente sonha ser. O que você sonha ser é apenas uma projeção, uma idealização, é algo que não vai acontecer, algo que não vai existir nunca, que está num terreno de ilusões. O que você é, você é. É esse reencontro com o que você é, com a tua essência, que tem que ser feito, essa reconciliação é que é o objetivo do trabalho. Você só pode reconciliar-se com o que você é se você for menos crítico, se você, isso consigo mesmo, viu gente? Se você julgar menos, se você se exigir menos, se você aceitar, se compreender, se permitir, não se cobrar tanto, não se julgar tanto, não se orientar tanto por regras, conceitos, valores e uma série de coisas que estão dentro da gente, né? Então, percebam que o que importa é nós aceitarmos o que nós somos. E trabalhar, só que o que você é,
sofre a contaminação de tudo que você não é, viu, gente? Então você tem que identificar o que você não é para entender o que você é. E o que você não é justamente todos esses músicos que estão aí desalinhados e que você precisa reger, que você tem que ouvir igual se você fosse um Eduardo Cunha mesmo e tratar daquela forma. Entendeu? Quem diria que esse homem ia servir de exemplo para alguma coisa? Ele foi um belo exemplo, né, cara? Ai, meu Deus do céu. O objetivo do trabalho também, gente, é empoderar o homem, fazê-lo tomar posse de si mesmo. É isso aí. O conhecimento vai empoderar vocês. Conhecer o que vocês são, conhecer a potencial que existe dentro de cada um de nós, conhecer essa usina de força, a possibilidade que nós temos de transformar a nossa vida, a nossa existência, para o que a gente quiser, fazendo uso desse poder que é nosso, de dizer não quando é não, dizer sim quando é sim, de seguir o coração e não seguir o raio do neocórtex, né, das suas crenças, da tua razão limitada, dos teus conceitos e valores e crenças e normas e regras que colocaram aqui dentro, que montaram esse programa, que dá orientação constante para a gente, que é só um programa, viu, gente? Isso aqui é o que vale. O coração é você ser você. É ser a tua alma, ouvir a tua missão, ouvir a tua alma, deixar ela falar, deixar ela sentir e não se reprimir. Olha, se eu sinto isso, eu vou expressar isso. Você entendeu? Não adianta você viver se reprimindo. Muita gente, por exemplo, tem dificuldade na questão sexual. É comum. A pessoa ela manifesta aquela força, porque a questão sexual, a força sexual, ela vem do nosso cérebro reptiliano, cara. É um negócio instintivo, faz parte dos nossos instintos. É algo natural, portanto. Assim como esse instinto de reprodução e de conservação, isso não pode ser tratado aqui, porque isso é natural. Ela surge da nossa essência. No entanto, a gente manifesta qualquer coisa no campo da sexualidade. O que acontece depois? Começa a trabalhar. Depois que teve a coisa do cérebro reptiliano, que você manifesta aquilo, aí o neocórtex, que é o cérebro mamífero, começa a trabalhar aquilo de forma negativa. Por quê? Porque todo mundo tem dentro de si lá um personagem cheio de medos, de regras, de crenças, uma religiosa qualquer, uma carola de igreja, daquelas que, sabe, que foram doutrinadas, que foram, sabe, lapidadas, que foram, de certa forma, emparedadas dentro de um quadrado, engessadas para não expressar, isso é pecado, isso é pecado, isso é pecado, isso é pecado. Ela foi assimilando aquilo, construiu esse personagem, todo mundo já foi isso. Você entendeu? Aí quando você vai, você tem aquela coisa, aquele contato, aquela manifestação dessa energia sexual em você, automaticamente esse músico da orquestra que está lá, vem e começa a falar no teu ouvido. Né? Isso é errado, isso é nojento, o que você fez, isso não pode, nossa, você está se mutilando, isso. Você entendeu? Aí começa a trabalhar dentro de você um processo de queda na tua vibração. Isso você não consegue elaborar nem processar isso de forma adequada. Então você já começa a se autoflagelar, você já começa a se punir, você já começa a querer atrair para você sofrimento, as coisas param de funcionar na tua vida. Entendeu? Por quê? Porque tem um personagem que fala alto dentro de você, que foi você mesmo numa outra situação, e está ali presente. Estou dando só um exemplo, entendeu? Agora, se a pessoa tem poder, ela pode até ouvir esse personagem, mas ela pode também, isso é uma aula que nós vamos ter, viu, gente, chamado autoapometria, ela pode fazer o exercício de conversar com esse personagem. Sentar essa pessoa pudica no sofá e falar, olha aqui, minha filha, tá, você está aqui comigo, né? Aconteceu isso, agora você vem com essa conversa, tá? Não quero mais, não acredito mais nisso.
eu quero que você também não acredite mais. Você não tem mais importância para mim. Começa a tirar o significado, começa a se impor, começa a ter poder sobre o que você sente. Porque o que você sente emana de uma fonte que existe dentro de você. Pare de acreditar que isso é coisa de obsessor, pare de acreditar que isso é coisa de como é que é aquela expressão que o pessoal fala na Umbanda? Encosto. Isso não é encosto, isso não é obsessor, isso é você. Você o tempo todo lida com os componentes do teu mundo interno. Os obsessores, os encostos, eles apenas reforçam e potencializam a merda que já está lá dentro. Só isso. Então, limpa essa casa. Imponha-se. Aprenda a gerir isso. Aprenda a assumir o controle e tirar regras, valores, conceitos, normas, doutrinas, um monte de coisa que estou colocando. Vocês têm que estar livres. Esse é o objetivo do nosso trabalho. Tá? Empoderar o homem. Para você ter poder, você tem que deixar de ser escravo. Escravo de quem? De você mesmo. Fala. E para quem já não acha que nada é pecado, está tudo gostoso. Para quem já não acha que nada é pecado, tudo é gostoso. Esse é o objetivo, sim. Não, aí eu estou bem, viu? Você está no caminho? Eu estou no caminho bom, então. Esse é o objetivo. Oi? Tem regras, viu? Essas pessoas. Não, a única regra, gente, que existe, a única regra que existe, pode rasgar todas as outras. De ouro. Todas as outras, pode rasgar. Não fazer ao outro o que você não quer que o outro te faça. Acabou. Tá bom? Só isso. Isso não foi nem Jesus que disse. Isso Confúcio já dizia. Isso Buda já dizia. Isso é um ensinamento que vem da nossa proto-história. Acabou. Isso é uma regra de ouro. Você não precisa de constituição, de legislação, não precisa de nada disso. Se você não fizer ao outro o que você não quer que ele faça para você, acabou. Pode falar. Você usando a técnica do tapping lá, você vai conversar com as personalidades também, funciona, né? Funciona, claro, você tira a força delas. Sim. Essa personalidade que foi carola de igreja, começa a pensar nela, você vai tirando a força. Essa personalidade desgraçada que está enchendo de culpa, essa miserável aí que não saía da igreja acendendo vela e não sei o que, com medo de sexo. Pensa nela, entendeu? Vai fazendo o tapping e você vai tirando a força dela, a importância dela. Ok? Também é um caminho, entre muitos outros. Fala. Desculpe, além dessa, a psicopometria traz essa desgraçada incorporada aqui e nós vamos conversar com ela. Falou, filha, de onde que a gente colocou esse monte de merda na cabeça? Vamos voltar no passado, faz uma regressão, pode falar. Não, quando a gente é mais jovem, não que esteja velha, tá? É mais experiência só. Mas a gente tem mais raiva, a gente sente mais as coisas, tudo tem mais intensidade. À medida que você vai envelhecendo ou amadurecendo, as experiências vão te fazendo efeito. Eu senti perfeitamente o que você está falando. Você está entendendo? Eu fui sublimando certos sentimentos. A raiva não é mais intensa. As coisas já não me afetam como me afetavam. Eu não sabe mais porque eu me sinto bem. É um bem-estar dentro da gente, não em tudo, hein? Não tem perfeição, senão eu não estava lá. Mas eu senti perfeitamente o que você está falando. Você fica de bem com o mundo, de bem com você, o que é mais importante. O vizinho está te rindo na cara, falando mal de você, não está me afetando em nada. Antigamente Não é afetava. pra mim. Nossa senhora, sai de perto antigamente. Percebe Eu porque... não sei se é velhice ou maturidade. Percebe por que as pessoas usam o termo melhor idade, gente? Porque é isso, a gente chega na melhor idade depois que a gente sofre e para de dar tanta importância para essas coisas que incomodam a gente. Quando a gente é jovem, a gente é besta demais, apaixonado demais. A gente é cheio de coisa, a gente não sabe lidar com o emocional. Então a gente dá muita importância para as coisas têm uma importância gigantesca. Gente, o que acelera esse processo? A meditação. A meditação, ela acelera isso, ela é um atalho gigantesco para você encontrar uma estabilidade emocional, uma paz, um controle, um centro. Nós temos aula de meditação aqui de domingo também.
Mas a meditação é o caminho. Mas é um caminho assim, para se praticar todos os dias, viu gente? Não é uma coisa, tem um dia fazer e depois... Viu, Paulo? Se para meditar vai ter que fazer aquelas posições para sentar, não consigo. Não dá. Mas ele pode mesmo. Ok. Eu já tive a sua idade, né? Muito bem, outro objetivo. Outro objetivo é entender amorosamente todos os aspectos do nosso ser. Ok? Nós temos que entender de forma amorosa o que existe dentro da gente. Enquanto existir luta, enquanto existir guerra no nosso interior, enquanto existir uma predisposição nossa de querer lutar, não adianta lutar contra o orgulho. Eu tenho muito orgulho. Não adianta você lutar contra o orgulho. É uma luta que você não vai vencer nunca. Por quê? Luta já pressupõe um dualismo. Você já estabeleceu um antagonista e está lutando contra ele. Você fica embaixo de uma trincheira com uma arma, ele vai ficar do outro lado com outra. Então ele vai estar sempre existindo porque ele é uma coisa que você criou. E você está tentando lutar e destruir ele. Não é esse o caminho. Você só fortalece isso. Tudo aquilo que a gente luta, a gente está fortalecendo. Mas como é que eu vou acabar com o meu orgulho? Desenvolvendo o oposto do orgulho, que é a humildade. Na medida que você começa a desenvolver a humildade, o orgulho perde força, desaparece, deixa de ter sentido, deixa de existir. Percebe isso? Então eu não preciso lutar contra o orgulho, eu tenho que desenvolver a humildade. A Madre Teresa maravilhosa, ela diz uma coisa linda, né? Chamaram ela para fazer um protesto contra a guerra no Golfo, lembra disso? Vamos lá, você é uma personagem mundial de extrema importância, você pode ajudar nesse protesto nosso contra a guerra. Não vou. Eu não protesto contra a guerra. Agora, se tiver uma campanha a favor da paz, me chame. Me chame que eu vou. Então ela já tinha esse entendimento. Que nós não temos que lutar, protestar ou fortalecer uma ideia. Por isso que a questão do racismo, não adianta ficar batendo, lutar, tanto do lado de lá quanto do lado de cá, você continuar fortalecendo a ideia do racismo, do homossexualismo, das minorias. Quanto mais você der importância para isso, mais isso vai ter força. Então essas coisas que a gente estabelece, que a gente fulaniza, é um termo que eles estão usando bastante, elas continuam vivas e cada vez mais fortes, porque nós estamos colocando energia naquilo. Nós temos que, pelo contrário, tudo aquilo que a gente quer transformar na gente, a gente tem que trabalhar. A pessoa é absolutamente apegada. Trabalha o desapego. Mas a pessoa é vaidosa. Começa a trabalhar também. A vaidade também é um desdobramento do orgulho. Começa a trabalhar a tua humildade, a tua aceitação, sabe? Começa a trabalhar dentro de você as virtudes. Porque os vícios, aquilo que existe de negativo, o que é negativo, gente? O que é negativo? Acho que é o que prejudica, né? Pode prejudicar. Na matemática, o que é um número negativo? Vamos lá. É o menos. Hã? Não é isso? O menos 1 é negativo? É negativo. Eu posso te dar uma maçã? Pode. Posso. Posso te dar menos uma maçã? Não. Então, negativo está significando o quê? Uma ausência. Então, o orgulho, ele é um sentimento negativo porque ele é uma ausência do quê? Da humildade. Então, não é que eu sou orgulhoso, é que a minha humildade não está desenvolvida. Não existe trevas, gente. Existe ausência de luz.
No momento que a luz se manifesta, acaba as trevas. Pode falar, meu amor. Não, sabe que é uma boa maneira de acabar com o orgulho, com esse sentimento negativo, é você trabalhar com empatia. Se põe no lugar da pessoa, sente o que ela está sentindo, para você poder sentir o que ela sente e você deixar diminuir as tuas raivas, teus preconceitos, teu orgulho. Olha, é só você se pôr no lugar daquela pessoa. Isso é a voz da experiência de alguém que já está dando lição pra Experiência, gente, hein, né? gente? Não é verdade? Mas é isso mesmo. A vida ensinou para ela. A vida que existe dentro dela trabalhando, não o maestro. Não é só o maestro. É aquele que compôs a obra. O self mesmo, o self espiritual mesmo. Aquele que compôs a obra, aquela essência divina. Está ali, ó. Está ali escrevendo exatamente o que ela precisa. O que ela tem que buscar. E isso vai se manifestando. Ok? E é justamente isso que é o próximo objetivo. Abrangência de visão, coerência e integração. Quando a gente tem uma abrangência de visão, a nossa visão ela não está limitada, sabe, no evento em si, mas ela tem uma abrangência maior, ela enxerga todos os componentes que estão levando a pessoa a ter aquela determinada reação, a se comportar daquela determinada forma. Você começa, a tua visão é mais abrangente, você não está olhando só para ela, você está olhando para a formação que ela teve, para a família que ela veio, para o sistema que ela muda, as crenças que ela tem, a cultura que ela adquiriu, para a visão dela de mundo. Você está respeitando a individualidade dela, o nível mental dela, o nível consciencial dela, você está respeitando tudo. Você está entendendo que o universo é feito de diversidade, e ela é uma pessoa que não precisa ser igual a você, ela tem todo o direito de ser o que é, estar onde está, no nível que está. Você não precisa querer mudar isso, você tem que aprender a respeitar e conviver com isso. O nosso problema é que a gente quer ser, não consegue nem ser maestro das nossas questões interiores e queremos ser maestro do mundo. Queremos que as pessoas ajam de acordo com a nossa batuta, com a nossa visão. Isso é extremamente doentio, isso é uma insanidade. Tem que tomar muito cuidado com isso, viu? Viu, mães que querem? Sua mãe é assim? Não, meu pai. Seu pai? Então, a abrangência de visão, coerência e integração. Por quê? Para nós nos integrarmos com o todo. Isso é o pensamento holístico. Enquanto a gente não usar essas ferramentas, enquanto a gente não trabalhar essa nossa visão mais abrangente, a gente não consegue se integrar no mundo, se integrar no meio que a gente vive, em família, em sociedade, no mundo em si. O mundo vai estar sempre errado, né? A nossa visão ela vai ser sempre cartesiana, nunca vai ser uma visão sistêmica. A gente nunca vai conseguir enxergar o sistema. A gente vai ficar rezando aqui para tirar uma peça lá, um presidente que está lá e achando que colocando o outro resolveu. E o sistema continua o mesmo. O sistema de financiamento de campanha é o mesmo, o sistema partidário é o mesmo. Todos os sistemas políticos estão lá, ninguém está olhando para aquilo, está olhando para a parte. Tira a coitada de lá e põe o outro. Você entendeu? Vai continuar, é aquela velha história da mosca, né? A gente troca a mosca, né? Não é isso que a gente está fazendo? Tem que tomar cuidado. Então, quer dizer, a gente tem que pensar de forma sistêmica. Estou defendendo essa ou aquela não. Tomara que tire mesmo, que venha coisa melhor. Mas tem que olhar o sistema. Todo ser humano tem um potencial infinito. Todos nós temos um potencial infinito. Ok? E a psicometria acredita na possibilidade de acessar esse material. Percebe? Sim. Você falou uma coisa sobre o sonho agora há pouco. Não, esse sonho não é realidade. Mas, para a gente chegar nesse potencial, a gente tem que sonhar? Eu falei de sonho, na realidade, não disse isso. O real é aquilo que você... Não. Idealizar não é sonhar. Nós vamos ter uma aula sobre sonho.
Idealizar não é sonhar, idealizar é quando você nega a realidade e se coloca num mundo de ideias, num mundo que você está idealizando. Então quer dizer, você nega o teu ser, nega o que você é e começa a criar um ser do que você pode ser, o vir a ser. Você se coloca dentro de uma instância de ilusão. Isso não é sonho, isso é idealização. Tudo bem, alguns chamam de sonho, eu sonho com isso, tá. Mas nós vamos ter uma aula falando sobre sonhos, tá. Tudo bem. Fica meio confuso usando a mesma palavra para então, nós vamos uma ter coisa boa, uma coisa negativa. então, mas assim, a importância, veja só, a esperança, um dia todos vão compreender que esperança é um palavrão. Esperança não é uma coisa boa. Por incrível que pareça, ainda bem que eu tenho esperança, grande coisa. Você tem que, meu filho, você não tem que ter esperança, tem que olhar, não tem que esperar. Você não tem que esperar, tem que olhar o que você é, pôr o pé no chão e vou mexer nisso aqui para arrumar, cara. Não, a minha casa tá uma zona, tá calcinha aqui, meia ali, tênis lá, tá o cachorro cagando aqui, tá uma desgraça a minha casa. Não, mas eu tenho esperança que a minha casa, você entendeu? Vai ser uma mansão bonita, cheia de empregados, tudo. Por que você não arruma o que está aqui? Então a gente tem que fazer isso, a gente esquece de olhar para a realidade e fica com projeções, com idealizações, com sonhos. Esse sonho, nesse sentido, ele é absolutamente nocivo, pejorativo. Agora, o sonho, nós vamos ter uma aula sobre isso, é uma das coisas mais maravilhosas do mundo. O que é realização, certo? Sim. No sentido de realização. Metas é outra coisa. Ter metas é outra coisa. Mas ter metas é você estabelecer uma meta, uma disciplina e um meio para ir e ir em direção àquilo. Mas ir olhando para o agora. Tanto é que se você ficar só olhando para lá, não acontece nada aqui. Você estabelece uma meta, mas você tem que voltar para o presente e fazer tudo isso de forma diária, olhando para o presente. Percebe? Tá, mas algumas vezes, aquele sonho é uma coisa, o sonho é outra. É outra coisa. Algumas vezes essa meta que você projeta, você vai até galgando ela. Mas pode acontecer alguma coisa e você não conclui essa meta. Não adianta achar que você planeja tudo na vida. Mas, veja só, pode ser que você não alcance, mas se você alguma fizer... coisa você consegue, mas se não você criar 100% de você. Tem um universo... Gente, não é o objetivo dessa aula, mas existem técnicas de desenvolvimento pessoal que são absolutamente funcionais e críveis. Vale muito a pena vocês buscarem isso. Técnicas de desenvolvimento pessoal, onde você estabelece metas, meios e coisas, etapas, coisas que você tem que conquistar. Eu quero alcançar aquilo, mas para alcançar aquilo eu vou ter que fazer isso. Então se concentra nisso, que é o primeiro. Conseguir isso, você sobe o degrau, você vai. Você entendeu? Não tem como você não alcançar. O problema é que você fica pensando só naquilo lá e não sobe os degraus, entendeu? Mas o universo também não pode dar uma... Opa, calma, rapazinho, que você está extrapolando, não é por aí? Não, mas a gente não vai estar subindo um degrau de cada vez, né? Que ele está falando. A gente vai subir 2, 3, o universo acaba construindo um ponto para você voltar 2 e subir 1. O universo entende que você... Não, porque como eu sou uma aquariana maluca, eu sou assim, às vezes eu programo alguma coisa. Aí quando chega na hora de executar, eu falo, não quero mais. Precisa ver se não teve uma alternância aí, se não é uma autossabotagem. Né? Se você não mudou, olha só que lindo. Porque eu acredito que às vezes algumas coisas a gente muda. Bom, vamos lá, gente. Psicapometria visa usar a luz do self para iluminar as cavernas do nosso mundo interior. É isso. É a gente dar cada vez mais importância e foco no maestro do que na orquestra.
Esse é o problema. A gente está dando muito foco na orquestra e sofre. Porque ali está tudo, cada um com uma força, com uma importância, né? Querendo ser o mais exímio, querendo se destacar, querendo... Não. O mais importante não são os músicos. É você e você determinando qual é a parte que cada um tem que executar. Vocês já viram isso? Tem obras, o cara toca um tímpano, por exemplo, aquele tamborzão enorme lá, né? Às vezes a música inteira ele tem que fazer só isso. Só isso. Mas tem que sair com a precisão. Então é escrito esse tudo na partitura, dá para ele, coloca na frente dele. Ele lê todo o processo que está acontecendo, tal, ele está ali parado, né? No momento que ele tem que dar o tudo, ele acabou. A parte dele é isso. Agora imagine esse cara na tua orelha o dia inteiro, cara. Quem que aguenta isso? Ninguém. Então você tem que determinar, é você que está no comando, você tem que se empoderar de si mesmo, tem que assumir o comando, tá bom? Já está acabando minha bateria do tablet, daqui a pouco já é. Ah, não, está na última aqui. Ok, a psicometria deve aceitar o analisando como ele é e acreditar no que ele pode ser, sem julgamentos. A maior dificuldade das pessoas... Alguém que tem interesse de trabalhar na psicometria, de um dia... Hã? Trabalhar como trabalhador, como terapeuta. Tem? Não, gente, até para isso vocês vão ter vergonha. Levanta a mão. Depende do horário, Paulo. Não, assim, não importa se vai acontecer ou não. Vocês gostariam? Teriam? Eu gostaria. Nunca teve estudo para isso? Mas estudo é isso que nós estamos fazendo. Depois tem a parte que desenvolve na parte prática, gente. Ninguém vai desenvolver isso aqui em aula. Tem que ter parte prática, passar um tempo ali só na sustentação, vendo como que é, entendeu? Para compreender a profundidade. Então existe uma das regras que a gente tem que observar nos nossos trabalhos é que o seguinte, não adianta, a gente tem que olhar o analisando como ele é, sem julgamentos, ok? Por que a gente julga? Por que nós julgamos tudo? Vocês já perceberam por que a gente julga? Já falei sobre isso para vocês? Não? Porque nós somos o quê? Preconceituosos. O que é uma pessoa preconceituosa, gente? Se acha sempre melhor do que... Se acha sempre melhor. Vaidade também. Né? Vaidade, o que mais? Falta de humildade. Não é isso não. Não é falta de... E nem acha melhor também não. Vamos lá, vocês estão frios. Falta respeito com o próximo. Quem aqui é preconceituoso? Eu vou levantar porque eu já sei que Acho que é todo mundo. Eu sou. Gente, pelo amor de Deus. Olha, deixa eu perguntar. Deixa eu fazer uma revelação para vocês. Todos nós somos preconceituosos. Por que é um preconceito? Você já tem um conceito pronto dentro de você. Vamos supor que você fosse um médico. Olha, esse aqui é o Douglas, ele é o Dr. Douglas, ele é um cirurgião e tal. Ô doutor, já está pronto dentro de mim um conceito de doutor. Aquela coisa de respeitar uma pessoa que estudou muito, que cura as pessoas, né? Então, ô doutor Douglas, está aqui. Ó, esse aqui é o Dr. Douglas, ele é delegado de polícia. Ô doutor. Já é outra reação, porque já tem um conceito pronto no delegado de polícia. Que é assim mesmo, Paulo. Então a gente tem conceito pronto de tudo. Você vai conversar com... Ele é pedreiro. Com pedreiro. Um pedreiro é um conceito, né? Com varredor de luz, sabe? Com uma pessoa, com um político, com quem for. A gente tem conceito para tudo. Nós trabalhamos de forma preconceituosa. Então nós somos preconceituosos. Qual a diferença da criança? Ela não tem. A criança não tem conceito pronto. A criança,
Ela brinca com o delegado, com o doutor, para ela, ó, é a mesma coisa. Não vai mudar nada, ela vai brincar do mesmo jeito. Vocês percebem por que Jesus falava que nós temos que nos imitar as crianças? Por quê? Porque ele já falava dessa questão do preconceito que a gente tem para tudo. Ah, não gostei do Danilo, não, aquele jeito dele, eu não vou com a cara daquele cara. Ele tem um jeito que, né? Por quê? Porque tem um conceito dentro de você, de como ele tem que ser, e ele não se ajusta. Mas a desconfiança também não está dentro do preconceito? A desconfiança... A desconfiança ela já tem outras raízes. Né? A desconfiança está ligada à insegurança, ao medo. Preconceito não. Preconceito é um programa dentro de você que vai sendo formatado com conceitos, com valores, com crenças, com ideias. Você passa a vida criando noções do que é certo, do que é errado, do que é bom, do que é feio, do que é bonito. Ah, isso é bonito, isso é feio. Aí pronto. Isso aqui você encontra com uma coisa que é feia, você já aciona, o conceito está lá. Ah, isso aqui é bonito. Então, a tua reação é de acordo com os conceitos que você criou. Entendeu? As tuas reações, a maneira de você se comportar, ela está intimamente ligada aos conceitos que estão prontos dentro de você. A criança não tem isso, não tem bonito, não tem feio, não tem gordo, não tem branco, não tem azul, não tem rico, o que você traz são os outros também que colocam na sua cabeça. Na criação, na família. Cuidado com esse vitimismo, fizeram isso comigo. Ou então a Glória Pires é a pessoa menos preconceituosa do mundo, não tem conceito pra nada. Viu? Nossa. É boa. Ela não tem conceito nenhum. Mais evoluída que todos nós juntos. Todos nós juntos. Não, ali foi uma piada, realmente. Ok. O maior objetivo é fazer com o assistido passe a encontrar no céu a sua fonte de orientação. Ou seja, o maior objetivo, gente, é fazer vocês se orientarem pelo próprio self, por si mesmos, pela fonte de toda a inteligência e perfeição que existe dentro de cada um de vocês. Não é o professor Paulo que vai dizer, não é o padre Humberto que vai dizer, não é o pastor Geraldo, não é o Swami Ramakrishna, não é nada disso. É você. Dentro de você já existe, não é a Mara, né, Mara? A mãe de santo, não é isso. É você, está dentro de você a resposta para tudo. Você aprender a se orientar pela tua verdade, por tudo que existe de divino dentro de cada um de nós. Então, gente, esses conflitos internos que existem dentro da gente, existem fora da gente, existem no mundo, existem no universo, existem nas células, nas partículas, tudo é um princípio de polaridade. Tudo que existe vibra é sinal de duas forças antagônicas contrárias que estão ali, promovendo essa vibração. Se não tivesse uma força só, estava ali, ó. Não tinha movimento no universo, não tinha existência. Então é preciso ter uma força contrária ali, sabe? Para que comece o conflito. E o ser humano não é diferente. O princípio da correspondência também, do Kybalion, de Hermes, é isso. O que está dentro está fora, o que está pequeno está no grande, tudo existe uma correspondência, né? Tudo está correspondendo. Dentro da gente não é diferente, dentro da gente vão existir esses conflitos mesmo, esse anjinho, esse diabinho. Vocês sabem o que é dialética? Alguém aqui sabe, não? Já esqueceram, né? Isso é matéria de faculdade, dos cursos, né? Vocês lembram disso, né? Não, pouco, né? A dialética no começo começou com Platão dizia que a dialética é o mundo das ideias, tal, aí veio Aristóteles, não, a dialética é a fonte do conhecimento, a dialética é a razão pura, tal, aí veio vários filósofos, cada um foi dando um sentido para a dialética, mas o que pegou mesmo, o que ganhou aderência no pensamento humano foi a de Hegel.
E a dialética mostra o seguinte: toda ideia, toda verdade é uma tese. Ok? Isso, essa tese, ela vai ter que enfrentar uma antitese, ou seja, uma antítese. Então existe tese e antítese que vão duelar. Para montar o quê? Uma síntese. Eu posso dizer muito bem: a barba do Delvan é feia. Eu defendo a tese de que a barba do Delvan é feia. Ok? Aí vem a Cássia e fala: não, a barba do Delvan é bonita. Tá bem arrumada a barba. Não, mas eu falo que é feia porque, de acordo com as minhas análises, com o estudo que eu fiz, com os meus argumentos, existe, sabe, está faltando uma simetria aqui. Não, mas ela fala: não, mas espera aí. Espera, ela é bonita porque ela está alinhada dentro de um contexto estético, tal, ela está assim, está lá. Então ela pega aquela tese dela, aquela antítese, eu pego a minha tese, a gente vai confrontar as duas e nós vamos montar uma síntese, dizendo que ela não é nem feia nem bonita, ela é uma barba normal, alinhada, beleza. Então nós tiramos, né? Nós chegamos a uma conclusão, ok? Isso o quê? É uma síntese. Então o pensamento humano, ele funciona dessa forma. Ele funciona a partir de conceitos, de teses que são enfrentadas dentro de um processo dialético por uma antitese ou uma antítese para se transformar numa síntese. E essa síntese, vamos lá, nós tivemos aqui uma tese, ok? Versus uma antítese que se transformou numa síntese. Ok? Ok. Essa síntese vai se transformar, por sua vez, novamente no quê? Numa tese. Que vai enfrentar uma outra antítese. Que vai enfrentar uma outra, em busca de uma outra síntese. Porque existe a tese agora de que a barba dele não é feia nem é bonita. É uma barba normal. Aí chega o Danilo e fala: não, a barba dele não é normal, a barba dele é anormal. Aí eu vou pegar os elementos elaborados por mim, da Cássia, que transformam, que defende a tese de que é normal, ele vai pegar os argumentos dele que defende que é anormal, e a gente vai tentar achar uma síntese disso. Então o pensamento, o que acontece no nosso interior é mais ou menos isso, gente. Nós temos que olhar o que o anjinho está dizendo, o que o diabinho está dizendo, e nós vamos ter que entrar num acordo. Ah, se está aquele calor desgraçado, 40 graus, eu estou naquela praça maravilhosa que tem um chafariz, está cheio de gente. O diabinho vai falar: tira a roupa agora e entra lá, seu bobo. Aí o anjinho fala: não seja ridículo. Você vai ficar pelado aqui, você pode ser preso. Você vai se expor, que é o ridículo. Não, ele está com inveja de você, rapaz. Pula lá. Você vai deixar de sentir o prazer de se refrescar? Não seja ridículo, você pode ser preso. Você entendeu? O anjinho não é tão anjinho, né? Ele está cheio de medos ali também, está cheio de coisa, né? Aquela carola da igreja está ali do lado dele. Está todo mundo ali ajudando ele, né? E o diabinho também não é coisa boa, você sabe, né? O Voltaire ele era bem interessante, que antes de morrer ele dizia uma coisa bem interessante: por que agora que você está quase morrendo, você não renuncia essas suas ideias do diabo, do demônio que você tanto falou? Então, falou: essa não é a hora de fazer inimigos. Até morrendo ele fez piada. Então, muito bem. Então, aí a pessoa tem que lidar com essas forças, com essa tese, tem que achar uma síntese. Ok? É o que o Buda chamava sempre de perseguir o caminho do meio. O caminho do equilíbrio. Aí não dá para entrar pelado? Deixar de ter o prazer de me refrescar? Entra de cueca. Entro de bermuda. Entendeu? Não vai ser um escândalo, não vou ser preso, então o meu banho me refresco. Acabou. Certo? Então a gente vive uma vida assim, vai buscar
ajustes e adequações. Para tudo. Perguntas? O preconceito é o instrumento do julgamento. Através dos meus preconceitos eu julgo o outro. Claro. Sem preconceito não tem julgamento. Agora, quando Jesus fala não julgueis, ele está convidando você a se livrar de todos os seus preconceitos. E eu tenho que estar aberta a ouvir essa antítese, senão eu fico fixada no que eu penso só, quer dizer, não cresce, né? Exatamente. A antítese interna do nosso interior é um convite ao nosso desenvolvimento. A gente vive dentro de conflitos, porque é através dos conflitos que nós nos desenvolvemos, que a gente cresce, que a nossa consciência se expande. Entendeu? É a retirada dos véus, né? Também os conceitos que a gente faz, a gente tem que parar de ficar fazendo. Nosso trabalho, gente, na Terra, não é aprender, é desaprender. Tá? Vou bater nessa tecla aqui o ano inteiro, durante todo o curso. Nós estamos aqui para desaprender, porque tudo que a gente aprendeu não está ajudando. Está errado. Porque desaprender, porque o certo já existe dentro da gente. A gente já tem uma orientação de uma luz no nosso interior, de um ser pleno e perfeito e divino dentro da gente. A gente não ouve, a gente ouve aquilo que está aqui. Ó. O que falaram, o que ensinaram, o que escreveram, o que mostraram, o que disseram, está tudo aqui. E a gente tolo foi acreditando. Isso foi ganhando aderência dentro da gente. Então, quer dizer, tem que aos poucos se empoderar de si mesmo, deixar de lado tudo isso. Né? Última pergunta? Nenhuma? Ok. Vamos encerrar então. Então, a abrangência, divisão, coerência e integração. Por quê? Para nós nos integrarmos com o todo. Isso é o pensamento holístico. Enquanto a gente não usar essas ferramentas, enquanto a gente não trabalhar essa nossa visão mais abrangente, a gente não consegue se integrar no mundo, se integrar no meio que a gente vive, em família, em sociedade, no mundo em si. O mundo vai estar sempre errado, né? A nossa visão ela vai ser sempre cartesiana, nunca vai ser uma visão sistêmica. A gente nunca vai conseguir enxergar o sistema. A gente vai ficar rezando aqui para tirar uma peça lá, um presidente que está lá e achando que colocando o outro resolveu. E o sistema continua o mesmo. O sistema de financiamento de campanha é o mesmo, o sistema partidário é o mesmo. Todos os sistemas políticos estão lá, ninguém está olhando para aquilo, está olhando para a parte. Tira a coitada de lá e põe o outro. Você entendeu? Vai continuar, é aquela velha história da mosca, né? A gente troca a mosca, né? Não é isso que a gente está fazendo? Tem que tomar cuidado. Então, quer dizer, a gente tem que pensar de forma sistêmica. Estou defendendo essa ou aquela não. Tomara que tire mesmo, que venha coisa melhor. Mas tem que olhar o sistema. Todo ser humano tem um potencial infinito. Todos nós temos um potencial infinito. Ok? E a psicometria acredita na possibilidade de acessar esse material. Percebe? Sim. Você falou uma coisa sobre o sonho agora há pouco. Passagem atrás, não, esse sonho não é realidade. Mas, para a gente chegar nesse potencial, a gente tem que sonhar? Eu falei de sonho, na realidade, não disse isso. O real é aquilo que você... Não. Idealizar não é sonhar. Nós vamos ter uma aula sobre sonho. Idealizar não é sonhar. Idealizar é quando você nega a realidade e se coloca num mundo de ideias, num mundo que você está idealizando. Então, quer dizer, você nega o teu ser, nega o que você é e começa a criar um ser do que você pode ser, o vir a ser. Você se coloca dentro de uma instância de ilusão. Isso não é sonho, isso é idealização. Tudo bem, alguns chamam de sonho, eu sonho com isso, tal. Mas nós vamos ter uma aula falando sobre sonhos, tal.
Tudo bem. Fica meio confuso usar a mesma palavra para então, nós vamos ter uma coisa boa, uma coisa negativa. então, mas assim, a importância, veja só, a esperança, um dia todos vão compreender que esperança é um palavrão. Esperança não é uma coisa boa. Por incrível que pareça, ainda bem que eu tenho esperança. Grande coisa. Você tem que. Meu filho, você não tem que ter esperança. Tem que olhar, não tem que esperar. Não tem que esperar, tem que olhar o que você é, pôr o pé no chão e vou mexer nisso aqui para arrumar, cara. Não, a minha casa tá uma zona, tá calcinha aqui, meia ali, tênis lá, tá o cachorro cagando aqui, tá uma desgraça a minha casa. Não, mas eu tenho esperança que a minha casa, você entendeu? Vai ser uma mansão bonita, cheia de empregados. Por que você não arruma o que está aqui? Então a gente tem que fazer isso, a gente esquece de olhar para a realidade e fica com projeções, com idealizações, com sonhos. Esse sonho, nesse sentido, ele é absolutamente nocivo, pejorativo. Agora, o sonho, nós vamos ter uma aula sobre isso, é uma das coisas mais maravilhosas do mundo. No sentido de realização, certo? Sim. No sentido de realização. Metas é outra coisa. Ter metas é outra coisa. Mas ter metas é você estabelecer uma meta, uma disciplina e um meio para ir e ir em direção àquilo. Mas ir olhando para o agora. Tanto é que se você ficar só olhando para lá, não acontece nada aqui. Você estabelece uma meta, mas você tem que voltar para o presente e fazer tudo isso de forma diária, olhando para o presente. Percebe? Tá, mas alguma vez, aquele sonho é uma coisa, esse outro sonho é outra. É outra coisa. Algumas vezes essa meta que você projeta, você vai até galgando ela. Mas pode acontecer alguma coisa e você não conclui essa meta. Não adianta achar que você planeja tudo na vida. Mas, veja só, pode ser que você não alcance, mas se você alguma fizer... coisa você consegue, mas se não você criar 100% de você. Tem um universo. Gente, não é o objetivo dessa aula, mas existem técnicas de desenvolvimento pessoal que são absolutamente funcionais e críveis. Vale muito a pena vocês buscarem isso. Técnicas de desenvolvimento pessoal, onde você estabelece metas, meios e coisas, etapas, coisas que você tem que conquistar. Eu quero alcançar aquilo, tá, mas para alcançar aquilo eu vou ter que fazer isso. Então se concentra nisso, que é o primeiro. Conseguir isso, você sobe o degrau, você vai. Você entendeu? Não tem como você não alcançar. O problema é que você fica pensando só naquilo lá e não sobe os degraus, entendeu? Mas o universo também não pode dar uma calma, rapazinho, que você está extrapolando, não é por aí? Não, a gente vai estar subindo um degrau de cada vez, né? Que ele está falando. A gente vai subir 2, 3, o universo acaba construindo um ponto para você voltar 2 e subir. O universo entende isso. Não, porque como eu sou uma aquariana maluca, eu sou assim, às vezes eu programo alguma coisa. Aí quando chega na hora de executar, eu falo, não quero mais. Precisa ver se não teve uma alternância aí, se não é uma autossabotagem. Né? Se você não mudou, olha só que lindo. Porque eu acredito que às vezes algumas coisas a gente muda. Bom, vamos lá, gente. Psicapometria visa usar a luz do self para iluminar as cavernas do nosso mundo interior. É isso. É a gente dar cada vez mais importância e foco no maestro do que na orquestra. Esse é o problema. A gente está dando muito foco na orquestra e sofre, porque ali está tudo, cada um com uma força, com uma importância, né? Querendo ser o mais exímio, querendo se destacar, Não. O mais importante não são os músicos. É você e você determinando qual é a parte que cada um tem que executar. Vocês já viram isso? Tem obras, o cara toca um tímpano, por exemplo, aquele tamborzão enorme lá, né? Às vezes a música inteira ele tem que fazer só isso. Só isso. Mas tem que sair com a precisão
Então é escrito esse tudo na partitura, dá para ele, coloca na frente dele. Ele lê todo o processo que está acontecendo e tal, ele está ali parado, né? No momento que ele tem que dar o tudo, ele acabou. A parte dele é isso. Agora imagine esse cara na tua orelha o dia inteiro, cara. Quem que aguenta isso? Ninguém. Então você tem que determinar, é você que está no comando, você tem que se empoderar de si mesmo, tem que assumir o comando, tá bom? Já está acabando minha bateria do tablet, daqui a pouco já é. Ah, não, está na última aqui. Ok, a psicopometria deve aceitar o analisando como ele é e acreditar no que ele pode ser, sem julgamentos. A maior dificuldade das pessoas... Alguém que tem interesse de trabalhar na psicopometria, de um dia... Hã? Trabalhar como trabalhador, como terapeuta. Tem? Não, gente, até para isso vocês vão ter vergonha. Levanta a mão. Depende do horário, Paulo. Não, assim, não importa se vai acontecer ou não. Vocês gostariam? Teriam? Eu gostaria. Já tem estudo para isso? Mas o estudo é isso que nós estamos fazendo. Depois tem a parte que desenvolve na parte prática, gente. Ninguém vai desenvolver isso aqui em aula. Tem que ter parte prática, passar um tempo ali só na sustentação, vendo como que é, entendeu? Para compreender a profundidade. Então existe uma das regras que a gente tem que observar nos nossos trabalhos aqui, o seguinte. Não adianta, a gente tem que olhar o analisando como ele é, sem julgamentos, ok? Por que a gente julga? Por que nós julgamos tudo? Vocês já perceberam por que a gente julga? Já falei sobre isso para vocês? Não? Porque nós somos o quê? Preconceituosos. O que é uma pessoa preconceituosa, gente? Se acha sempre melhor do que... Se acha sempre melhor. Vaidade também. Né? Vaidade, que mais? Falta de humildade. Não é isso não. Não é falta de... E nem acha melhor também não. Vamos lá, vocês estão frios. Falta respeito, né? Falta respeito com o próximo. Quem aqui é preconceituoso? Eu vou levantar o que eu já sei que Acho que é todo mundo. Eu sou. Gente, pelo amor de Deus. Olha, deixa eu perguntar. Deixa eu fazer uma revelação para vocês. Todos nós somos preconceituosos. Por que é um preconceito? Você já tem um conceito pronto dentro de você. Vamos supor que você fosse um médico. Olha, esse aqui é o Douglas, ele é o Dr. Douglas, ele é um cirurgião e tal. Ô doutor, já está pronto dentro de mim um conceito de doutor. Aquela coisa de respeitar uma pessoa que estudou muito, que cura as pessoas, né? Então, ô doutor Douglas, está aqui. Ó, esse aqui é o Dr. Douglas, ele é delegado de polícia. Ô doutor. Já é outra reação, porque já tem um conceito pronto no delegado de polícia. Pior que é assim mesmo, Paulo. Então a gente tem conceito pronto de tudo. Você vai conversar com... Ele é pedreiro. Com o pedreiro. Com o pedreiro é um conceito, né? Com um varredor de luz, sabe? Com uma pessoa, com um político, com quem for. A gente tem conceito para tudo. Nós trabalhamos de forma preconceituosa. Então nós somos preconceituosos. Qual a diferença da criança? Ela não tem. A criança não tem conceito pronto. A criança, ela brinca com o delegado, com o doutor, para ela, ó, é a mesma coisa. Não vai mudar nada, ela vai brincar do mesmo jeito. Vocês percebem por que Jesus falava que nós temos que nos imitar as crianças? Por quê? Porque ele já falava dessa questão do preconceito que a gente tem para tudo. Não gostei do Danilo, não, aquele jeito dele, eu não vou com a cara daquele cara. Ele tem um jeito que, né? Por quê? Porque tem um conceito dentro de você, de como ele tem que ser e não se ajusta.
Mas a desconfiança também não está vindo junto com o preconceito? A desconfiança... A desconfiança ela já tem outras raízes. Né? A desconfiança está ligada à insegurança, ao medo. Preconceito não. Preconceito é um programa dentro de você que vai sendo formatado com conceitos, com valores, com crenças, com ideias. Você passa a vida criando noções do que é certo, do que é errado, do que é bom, do que é feio, do que é bonito. Ah, isso é bonito, isso é feio. Aí pronto. Isso aqui você encontra com uma coisa que é feia, você já aciona o conceito, está lá. Ah, isso aqui é bonito. Então, a tua reação é de acordo com os conceitos que você criou. Entendeu? As tuas reações, a maneira de você se comportar, ela está intimamente ligada aos conceitos que estão prontos dentro de você. A criança não tem isso, não tem bonito, não tem feio, não tem gordo, não tem branco, não tem azul, não tem rico, não tem pobre. O que você traz são os outros também que colocam na sua cabeça. Na criação, na família. Cuidado com esse vitimismo, fizeram isso comigo. Ou então a Glória Pires é a pessoa menos preconceituosa do mundo, não tem conceito pra nada. Viu? Nossa. É boa. Ela não tem conceito nenhum. Mas evoluída que todos nós juntos. Em todos nós juntos. Não, ali foi uma piada, realmente. Ok. O maior objetivo é fazer com o assistido passe a encontrar no self a sua fonte de orientação. Ou seja, o maior objetivo, gente, é fazer vocês se orientarem pelo próprio self, por si mesmos, pela fonte de toda a inteligência e perfeição que existe dentro de cada um de vocês. Não é o professor Paulo que vai dizer, não é o padre Humberto que vai dizer, não é o pastor Geraldo, não é o Swami Ramakrishna, não é nada disso. É você. É dentro de você já existe, não é a Mara, né, Mara? A mãe de santo, não é isso. É você, está dentro de você a resposta para tudo. Você aprender a se orientar pela tua verdade, por tudo que existe de divino dentro de cada um de nós. Então, gente, esses conflitos internos que existem dentro da gente, existem fora da gente, existem no mundo, existem no universo, existem nas células, nas partículas, tudo é um princípio de polaridade. Tudo que existe vibra é sinal de duas forças antagônicas contrárias que estão ali, promovendo essa vibração. Se não tivesse uma força só, estava ali, ó. Não tinha movimento no universo, não tinha existência. Então é preciso ter uma força contrária ali, sabe, para que comece o conflito. E o ser humano não é diferente. O princípio da correspondência também, do Caibalion, de Hermes, é isso. O que está dentro está fora, o que está pequeno está no grande, tudo existe uma correspondência, né? Tudo está correspondendo. Dentro da gente não é diferente, dentro da gente vão existir esses conflitos mesmo, esse anjinho, esse diabinho. Vocês sabem o que é dialética? Alguém aqui sabe, não? Já esqueceram, né? Isso é matéria de faculdade, discurso, né? Vocês lembram disso, né? Não, pouco, né? A dialética no começo começou com Platão dizia que a dialética é o mundo das ideias, tal, aí veio Aristóteles, não, dialética é a fonte do conhecimento, a dialética é a razão pura, tal, aí veio vários filósofos, cada um foi dando um sentido para a dialética, mas o que pegou mesmo, o que ganhou aderência no pensamento humano foi a de Hegel. E a dialética mostra o seguinte: toda ideia, toda verdade é uma tese. Ok? Essa tese, ela vai ter que enfrentar uma antitese, ou seja, uma antítese. Então existe tese e antítese que vão duelar. Para montar o quê? Uma síntese. Eu posso dizer muito bem: a barba do Delvan é feia.
Eu Todo mundo leva sua barba agora. Né? Eu defendo a tese de que a barba do Delvan é feia. Mas tá bem Ok? arrumadinha. Aí vem a Cássia e fala, não, a barba do Delvan é bonita. Tá bem arrumada a barba. Não, mas eu falo que é feia porque de acordo com as minhas análises, com o estudo que eu fiz, com os meus argumentos, existe, sabe, tá faltando uma simetria aqui. Não, mas ela fala, não, mas espera aí. Espera, ela é bonita porque ela está alinhada dentro de um contexto estético, tal, ela está assim, tá lá. Então ela pega aquela tese dela, aquela antítese, eu pego a minha tese, a gente vai confrontar as duas e nós vamos montar uma síntese, dizendo que ela não é nem feia nem bonita, ela é uma barba normal, alinhada, beleza. Então nós tiramos, né? Nós chegamos a uma conclusão, ok? Isso aqui é uma síntese. Então o pensamento humano, ele funciona dessa forma. Ele funciona a partir de conceitos, de teses que são enfrentadas dentro de um processo dialético por uma antitese ou uma antítese para se transformar numa síntese. E essa síntese, vamos lá, nós tivemos aqui uma tese, ok? Versus uma antítese que se transformou numa síntese. Ok? Ok. Essa síntese vai se transformar, por sua vez, novamente no quê? Numa tese. Que vai enfrentar uma outra antítese. Que vai enfrentar uma outra, em busca de uma outra síntese. Porque existe a tese de que a barba dele não é feia nem é bonita. É uma barba normal. Aí chega o Danilo e fala, não, a barba dele não é normal, a barba dele é anormal. Aí eu vou pegar os elementos elaborados por mim, da Cássia, que transformam, que defende a tese de que é normal, ele vai pegar os argumentos dele que defende que é anormal, e a gente vai tentar achar uma síntese disso. Então o pensamento, o que acontece no nosso interior é mais ou menos isso, gente. Nós temos que olhar o que o anjinho está dizendo, o que o diabinho está dizendo, e nós vamos ter que entrar num acordo. Ah, se está aquele calor desgraçado, 40 graus, eu estou naquela praça maravilhosa que tem um chafariz, está cheio de gente. O diabinho vai falar, tira a roupa agora e entra lá, seu bobo. Aí o anjinho fala, não seja ridículo. Você vai ficar pelado aqui, você pode ser preso. Você vai se expor, que é o ridículo. Não, ele está com inveja de você, rapaz. Pula lá. Você vai deixar de sentir o prazer de se refrescar? Não seja ridículo, você pode ser preso. Você entendeu? O anjinho não é tão anjinho, né? Ele está cheio de medos ali também, está cheio de coisas, né? Aquela carola da igreja está ali do lado dele. Está todo mundo ali ajudando ele, né? E o diabinho também não é coisa boa, você sabe, né? O Voltaire era bem interessante, que antes de morrer ele dizia uma coisa bem interessante. Por que agora que você está quase morrendo, você não renuncia a essas suas ideias do diabo, do demônio, que você tanto falou? Então, falou, essa não é a hora de fazer inimigos. Até morrendo ele fez piada. Então, muito bem. Então, aí a pessoa tem que lidar com essas forças, com essa tese, tem que achar uma síntese. Ok? É o que o Buda chamava sempre de perseguir o caminho do meio. O caminho do equilíbrio. Aí não dá para entrar pelado? Deixar de ter o prazer de me refrescar? Entra de cueca. Entro de bermuda. Entendeu? Não vai ser um escândalo, não vou ser preso, então o meu banho eu me refresco. Acabou. Certo? Então a gente vive uma vida assim, de buscar ajustes e adequações para tudo. Perguntas? O preconceito é o instrumento do julgamento. Através dos meus preconceitos eu julgo o outro. Claro. Sem preconceito não tem julgamento. Agora, quando Jesus fala não julgueis, ele está convidando você a se livrar de todos os seus preconceitos. E eu tenho que estar aberta a ouvir essa antítese, senão eu fico fixada no que eu penso só, quer dizer, não cresce, né? Exatamente. A antítese interna
do nosso interior é um convite ao nosso desenvolvimento. A gente vive dentro de conflitos, porque é através dos conflitos que nós nos desenvolvemos, que a gente cresce, que a nossa consciência se expande. Entendeu? É a retirada dos véus, né? Também os conceitos que a gente faz, a gente tem que parar de ficar fazendo. Nosso trabalho, gente, na Terra, não é aprender, é desaprender. Tá? Vou bater nessa tecla aqui o ano inteiro, durante todo o curso. Nós estamos aqui para desaprender, porque tudo que a gente aprendeu não está ajudando. Está errado. Porque desaprender, porque o certo já existe dentro da gente. A gente já tem uma orientação de uma luz no nosso interior, de um ser pleno e perfeito e divino dentro da gente. A gente não ouve. A gente ouve aquilo que está aqui, ó. O que falaram, o que ensinaram, o que escreveram, o que mostraram, o que disseram, está tudo aqui. E a gente tolo foi acreditando. Isso foi ganhando aderência dentro da gente. Então, quer dizer, tem que aos poucos se empoderar de si mesmo, deixar de lado tudo isso. Né? Última pergunta? Nenhuma?